Hoje eu quero pensar com vocês. Semana passada eu comecei a estudar, a trabalhar sobre isso. E eu quero caminhar com vocês. Eu não sei até onde que a gente vai conseguir chegar, mas eu quero trabalhar sobre os 7 altares que Abraão construiu. Abraão foi chamado, o nosso pai da fé, ele foi chamado de um construtor de altares. E durante a sua caminhada, durante a sua vida, ele construiu 7 altares. Se você pesquisar na internet, no Google, e falar sobre os altares de Abraão, vão aparecer 4, que são quatro altares mais específicos, estão mais explícitos ali na palavra. Mas eu estava lendo, relendo e estudando, e a vida de Abraão é maravilhosa demais. E Deus me levou além dos 4. Na verdade foram 7 altares levantados por Abraão. Pastor, o que é um altar? Irmãos, altar é um local de consagração, um lugar de adoração. A maioria dos altares nos tempos antigos e até hoje em muitos lugares era uma construção ou de pedra ou de madeira, e que havia uma base em cima como uma mesa, onde eram colocados em cima desse altar os sacrifícios, as oferendas de bebida ou de alimentos ou de animais, ou até sacrifícios humanos, como muitos povos, como os vikings e outros faziam em momentos de guerra, em consagrações. Muitas famílias tinham alegria de entregar um próprio filho ou filha para ser sacrificado para o seu Deus, para a sua entidade. O altar era uma maneira de adorar o divino, de invocar o divino, de transcender, de se comunicar, de se relacionar com algum tipo de Deus. Abraão, ele aprendeu a construir altares com o seu próprio pai. Josué capítulo 24, versículo 2, por favor, projeta para nós. Josué capítulo 24, 2, vai nos dizer que o pai de Abraão, ele era um homem pagão. A palavra pagão é que eles paganismo, adoravam muitos deuses. Olha só. Então disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses, ou prestavam culto a outros deuses. Como que se prestava culto a outros deuses? Construindo altares, sacrificando a esses deuses. Quando Israel se torna nação, quando Abraão se encontra com Deus, Isaac e depois Jacó e as 12 tribos, eles tomam a decisão de adorar e sacrificar e exaltar o único e vivo Deus. Diga aleluia. Abraão aprendeu com o pai dele, mas quando Abraão tem um encontro com Deus, ele decide: eu não vou adorar mais nenhum outro Deus, eu não sacrifico a nenhum outro Deus, eu só vou adorar o único e verdadeiro Deus. Quando a religião é centralizada em Moisés e tem um tabernáculo e depois tem o templo em Jerusalém, as pessoas não construíam mais altares nas suas casas, nas suas terras. O altar era em Jerusalém, era no templo. As pessoas saíam de casa e lá levavam o seu sacrifício e as suas oferendas. Agora, por que nós hoje,
Por que a partir de Jesus nós não oferecemos mais sacrifícios de comida ou sacrifícios de animais? Por que hoje nós não construímos um altar de pedra ou um altar de madeira? Por que depois de Cristo a igreja primitiva não tinha mais um altar no templo, não se sacrificava mais animais? Hebreus capítulo 10, versículo 12 nos diz o seguinte, Hebreus 10, 12 diz, Hebreus capítulo 10, versículo 12. Vamos comigo, gente, vamos comigo. Mas quando esse sacerdote, ou seja, Jesus, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, diga para sempre, diga para sempre. Mas quando Jesus acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus, diga aleluia. Jesus, ele foi o último sacrifício, ele foi o Cordeiro Imaculado de Deus. A cruz do Calvário foi o altar, e Jesus foi o sacrifício perfeito, e ele ofereceu para sempre pelo teu pecado e pelos meus pecados, e ele se assentou à direita de Deus Pai. A partir de Jesus, o altar não é de pedra nem de madeira. A partir de Jesus, o altar é o teu coração, é o meu coração. O altar é a tua vida. O sacrifício hoje sou eu, é você, nós nos rendendo na presença de Deus. Diga graças a Deus. Então hoje o altar não é mais Jerusalém. O altar não é mais pedra, madeira. O sacrifício não é mais um animal, ou comida ou bebida. Hoje você pode estar na sua casa. Hoje você pode estar no seu trabalho. Você pode estar aqui comigo. Altar não é esse lugar que eu estou, irmãos. O altar você pode estar na rua, dentro do teu carro, e você dizer assim: Senhor, esse carro agora, onde eu estou aqui? Eu quero invocar o teu nome aqui. Você quer ver um lugar que a gente levanta um altar assim bem legal? É dentro do avião, irmãos. Olha, você não tem noção tanto que o povo se benze. O cara fica... Gente que nunca rezou na vida, nunca orou. O cara dentro do avião, hora que ele diz: senhores passageiros, rapaz. E aí o cara fecha o olho e diz: Deus do céu, estou aqui, Deus. Você pode construir um altar, você pode invocar e adorar a Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: Deus procura adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas, dito isso, eu queria simplesmente olhar com você os 7 altares que Abraão construiu. E desses 7 altares, nós pudéssemos aprender, que nós possamos... Eu queria ser chamado de um construtor de altares. Eu queria lançar esse desafio para você ser, para onde você for, onde você estiver. Pode ser numa festa. Ontem eu fiz um casamento, eu acho que foi um dos casamentos mais lindos. Eu tenho feito muitos casamentos e é uma delícia, porque às vezes a gente pensa assim, é uma festa, é um casamento. Irmãos, quando um noivo e uma noiva, quando você vai para uma cerimônia de casamento e aquele casal, eles estão ali e eles têm no coração assim: eu quero que Jesus venha. Esse casamento é para glorificar o nome de Deus. Às vezes você está fazendo o casamento e a presença de Deus é assim, é palpável. As pessoas, elas são tocadas pelo poder da palavra de Deus. Então não importa se você, aonde você estiver, o nosso desafio, a minha oração enquanto eu prego essa palavra, é que você seja
um homem e uma mulher que se sinta desafiado, dizendo: não importa, eu quero ser um construtor de altares, eu quero atrair a presença, eu quero adorar a Deus, não importam as circunstâncias. Sabe um lugar onde é difícil construir um altar de adoração? É num velório. Porque às vezes a tristeza é muito grande. Mas eu já estive em velórios, quando um pai tem que sepultar uma filha, um filho, quando uma esposa tem que se despedir do marido, e a pessoa diz assim: eu quero glorificar a Deus, eu estou sofrendo, mas eu quero levantar um altar aqui, eu quero dizer: Deus me deu e Deus levou, é Deus que me sustenta, Deus abençoou nossa vida, eu quero dar graças a Deus, eu quero glorificar o nome de Deus, eu sei que Deus vai me ajudar. Irmãos, pensa como que é difícil, no momento de tristeza, você levantar um altar, e ainda que perdendo, humanamente perdendo, você transforma a sua perda num ganho, e você glorifica a Deus com isso. Diga aleluia. O primeiro altar que Abraão construiu está em Gênesis 12:6. Gênesis capítulo 12, 6 e 7. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Esse primeiro altar, eu quero chamar esse altar de o altar da revelação, o altar da promessa, o altar do chamado. Às vezes a gente lê o texto e a gente não consegue vislumbrar, ter uma visão exata do que está acontecendo. Irmão, nós estamos num tempo aqui, escuta bem, nós estamos num tempo aqui. O pai, a mãe, a família de Abraão, eles vivem na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Pastor, onde que é isso? Onde é o Iraque hoje. Lá onde é o Iraque hoje, é esse lugar aqui, onde Abraão recebeu o chamado de Deus. Ur dos Caldeus, a Caldeia, é a região do Iraque hoje. Nós acabamos de ler no primeiro texto que o pai de Abraão era pagão, ele adorava outros deuses, ali depois do rio Eufrates. Então, imagina comigo, não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha profeta, não tinha pastor. Nós estamos falando de milhares de anos atrás. E o Deus que nós estamos adorando aqui, e nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus aparece, nós não sabemos como, mas Deus se revela para Abraão e diz: Abraão, sai dessa terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu vou te dar. E Abraão foi. Agora, pensa comigo, Abraão era um cara comum como eu e você. Imagina um Abraão chegando na esposa e dizendo assim: Sara, arruma as coisas, que nós vamos embora. Para onde, homem? Não sei. Deus disse que vai me mostrar. Que Deus? Qual é o nome dele? Não sei. Como ele é? Não sei. E nós vamos embora. Vamos. E você não sabe para onde? Não, não sei. Você viu, leu em algum lugar desse Deus? Não, nunca li.
Mas nós vamos. Então, eu estou falando isso com você porque a gente lê a história, parece muito fácil. Mas você tem noção de você chegar para a tua família e falar de um Deus que ninguém conhece, que ninguém nunca viu, que ninguém sabe, que não tem nada escrito? Agora, eu gosto muito de uma frase que o Kennedy Reagan fala e outros grandes pregadores falam. Eles dizem assim, eu não sei nem de quem que é a frase, sei que eu já ouvi muitas vezes. Muitos perguntam assim, Pastor Jeto, como é que eu sei que Deus falou comigo? E a minha resposta é assim, se você não sabe, é porque Ele não falou. Porque você pode ter dificuldade de entender Deus, mas Deus não tem dificuldade de falar. Irmãos, quando Deus fala, até uma pedra escuta. Quando Deus fala, quando Deus toca alguém, pode o mundo inteiro falar, você está doido. Quando Deus fala, constrói uma arca, o cara sabe que é Deus que está falando. Quando Deus fala, toda a terra treme. Quando Deus cruza o caminho de alguém, não é uma religião, não é um livro, não é uma pessoa, não é uma filosofia. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o evangelho é uma loucura, porque nós estamos aqui e nós falamos, o Deus de Abraão mudou minha vida, eu conheci Ele falou comigo. Alguém já chamou você de doido quando você diz assim, cara, Deus falou comigo? Falou como? Falou. Eu tenho certeza que Ele falou. Você vai deixar tudo? Vou. Você vai parar? Vou. Eu estava conversando com um casal esses dias, e o cara empresário, assim, muitos amigos, e ele chapava o coco. E a mulher apertou ele foi no face a face. Não queria ir, mas por causa da mulher o cara vai. E o cara foi. Ele falou, pastor, eu fui assim, falei, eu vou, não vi a hora de acabar, que eu pensei, pelo menos eu vou, não vai ter mais encheção de saco em casa. Ele falou, estava lá, mas a cabeça estava voando. Ele falou, pastor, eu não sei explicar como, mas teve uma hora naquele encontro de homens, que algo atravessou minha alma. E eu disse, Deus está aqui. E algo começou a falar dentro de mim. E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, por que eu estou chorando? Eu não entendi porque eu estava chorando. E Deus foi falando, e aquilo parecia um trovão. Pastor, acabou o encontro. A minha vida estava mudada, transformada. Na segunda-feira, os meus amigos, saí do trabalho, meus amigos foram para o happy hour. E o cara foi colocar uma cerveja no meu copo. Eu olhei e disse, por favor, não coloca não. O cara disse, o que foi? Você está doente? Eu olhei e disse, você não vai entender. Mas eu me encontrei com Deus. Não entende mesmo. Porque a pessoa ela não largou do vício. A pessoa não deixa a pornografia, a prostituição. A pessoa não abandona o pecado, o crime. Não, irmãos, a pessoa não deixa isso por causa da palavra de um homem ou da filosofia de um homem. Mas quando Deus cruza a nossa vida, nós levantamos um altar e nós dizemos, eu só adoro Ele, eu só sigo Ele, eu amo Ele, Ele mudou a minha vida, Ele é o único e verdadeiro Deus. O pai de Abraão adorava muitos deuses, mas a partir do momento que Deus cruzou o caminho de Abraão, ele levantou um altar, e só tinha um que era adorado, o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso. Você já conhece Ele? Esse Deus já cruzou teu caminho? Você já construiu um altar para Ele? O segundo altar, Gênesis 12:8. Gênesis 12:8.
Dali, nós vamos para o segundo altar agora, tá? Ele está no caminho, ele saiu da casa dele, da parentela dele, e ele chegou na terra prometida. Ele chegou em Canaã. E agora Abraão está andando, peregrinando na terra da promessa. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Repita comigo: invocou o nome do Senhor. É lindo isso, né? Esse segundo altar para mim é o altar da invocação ou da consagração. O que é lindo nesse altar? É que dessa vez Deus não apareceu para ele. Dessa vez Deus não falou com ele. Quando nós falamos que ele chegou em Betel, esse lugar ainda não chamava Betel. Esse lugar ele ia passar a se chamar Betel quando o neto dele, Jacó, teve um encontro com esse Deus de Abraão. Pastor, por que está escrito Betel aqui? Porque quem escreveu foi Moisés. O mesmo Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então Moisés sabia que, quando escreveu isso aqui, ele já sabia que aquele lugar ia se chamar Betel. Então ele escreve Betel, porque ele já sabe o final da história. Deus está revelando para ele o Gênesis, certo? Então esse lugar não se chamava Betel ainda. Abraão, nesse tempo, ele não tinha nem Isaac ainda. Mas quando ele chega naquele lugar, eu não sei explicar para vocês, mas deixa eu parafrasear, por favor. Para mim, Abraão começou a sentir saudade de Deus. O Deus que tinha falado com ele, que tinha chamado, o Deus que tinha feito uma promessa. Agora ele está ali, e Deus não está falando. Naquele tempo ele não tinha o Espírito Santo, não estava agindo aqui na terra igual age na nossa vida. Mas Abraão chega em Betel e ele pensa o seguinte: eu vou fazer um altar, eu vou invocar o nome do Deus que me apareceu. Eu vou invocar o nome do meu Deus. E ele constrói aquele altar. E a Bíblia diz que ele começa a invocar o nome de Deus, adorar a Deus. O apóstolo Tiago 2:23, ele fala algo de Abraão que eu tenho perseguido, eu tenho lutado na minha vida, irmãos. Projeta para nós Tiago 2:23. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Diga comigo, amigo de Deus. Você já imaginou isso? Irmão, nós estamos... Você consegue entender a dimensão disso? Ainda o Espírito Santo não estava agindo nessa terra. Não tinha igreja para o cara ir, não tinha um pastor para pregar para o cara, não tinha grupo de louvor, não tinha, irmãos, Spotify para você ouvir as músicas, não tinha. O cara está no meio do deserto, mas o coração dele queima. Eu preciso falar com ele de novo. Eu quero invocar ele de novo. Eu quero construir um altar. Ele não me pediu para construir, mas eu quero construir um altar, porque eu quero ser amigo dele. Eu não sei qual é a dimensão do teu relacionamento com Deus. Eu gostei tanto, eu dei tanta risada esses dias. Eu estava ouvindo um podcast,
do neto do falecido Davi Miranda. O Davizinho, Davi Miranda Neto. Esse menino é maravilhoso, a gente vai ouvir falar muito dele. E o Davi Miranda Neto, ele está tendo muitos problemas com a Deus é Amor, porque o pessoal está batendo nele com força. Porque você imagina um menino novo que estudou nos Estados Unidos e ele quer fazer uma revolução e os caras não aguentam, né? Esse dia publicaram um vídeo dele com morada lá em Israel. Ele estava no Mar Morto em Israel e ele colocou uma bermuda para entrar no Mar Morto. Publicaram, os caras da igreja queriam matar ele, porque o cara da Deus é Amor não pode colocar uma bermuda, entendeu? Bom, tudo bem. Mas eu estou falando isso porque eu estava ouvindo esse podcast. Eles que ficam lá, eles que se viram. Mas nesse podcast, estava tendo um encontro de pastores e o Luciano Subirá, que é nosso conhecido, estava nesse encontro de pastores, era um dos palestrantes. E um dos pastores subiu no apartamento, lá no quarto do hotel que ele estava, no apartamento, para chamar ele, para ele descer para pregar. E quando o pastor bateu na porta dele, estava tocando um louvor, e ele falou para o cara, pode entrar, pode entrar. E entra o pastor, cara, de terno, gravata, né? Dessa igreja bem pentecostal. E o Luciano estava de samba canção, daquela short de pijama, né, de seda, barrigudo, jeito que ele é gordo, sem camisa, pelando, né, aquele ursão velho peludo, e a música tocando, e o pastor entrou de terno e falou, ô pastor, vem, vamos aproveitar aqui, dá um tempinho, né? Vamos orar junto. E o pastor olhou para ele e falou assim, pelo amor de Deus, você vai orar de pijama? Que Deus é esse? E o Luciano falou assim, ué, por quê? Falou, rapaz, quando você vai se apresentar diante de um juiz, você vai de shortinho de seda? É um bom argumento, não é? O pessoal não fala isso? Quando você vai no fórum, na frente do juiz, você coloca terno e gravata, e agora você vai na igreja e não coloca um terno e uma gravata. Aí eu gostei dessa, irmãos. O Luciano Subirá falou assim, sabe qual é o problema? É que o teu Deus para você é um juiz, o meu Deus para mim é um pai. Pode aplaudir, Senhor. Eu vou para o colo do meu pai de cueca, pelado, de pijama, de terno. Irmãos, não importa, eu estou tomando banho, eu tomo banho com meu pai. Eu adoro meu pai em espírito e em verdade. Não importa se é com terno ou se é de pijama, não importa onde eu estou. O grande problema das pessoas é esse, é que as pessoas têm uma visão de Deus, têm uma visão como se fossem os deuses pagãos. O Deus, olha, o Deus que pesa a mão, é o Thor, o Deus do trovão. Não é, o nosso Deus é Pai nosso que estais nos céus. Não estou falando que você tem que blasfemar, que você tem que ser desonroso, irmão, mas o respeito não está com a roupa que você usa, o respeito está com o teu coração. Para você respeitar o teu pai, você respeita com amor, você respeita com carinho. Abraão diz, eu vou construir um altar, eu vou invocar esse Deus, eu quero ser amigo dele. Eu queria, olha aqui para mim, você já tem um altar na tua casa? Tem um lugar que você já separou, que você diz assim, Deus, esse lugar é só nosso. Onde que é teu lugar de encontro com Deus? Lá na sua casa. É isso que eu queria. Isso que eu queria. Eu queria que o teu coração queimasse. Porque isso é tão importante, irmãos. Quando Abraão chega naquele lugar, não importa se você... É você dizer, eu estou aqui, eu preciso construir um altar. Eu preciso ter um tempo com esse Deus.
Infelizmente a gente vive uma religião onde muitas pessoas só procuram Deus quando já não aguentam mais. Tem muita gente que pensa que Jesus é corpo de bombeiro, é policial, que o cara só chama quando está pegando fogo. É verdade, tem cara que pensa que Jesus é policial, que só chama quando o bandido chega e está querendo matar. Jesus! Não. Abraão nos ensina isso. O terceiro altar, Gênesis 13, de 3 a 5. Eu vou ler e eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Gênesis 13, de 3 a 5. Ele partiu do Neguebe, então veja bem, ele está andando ali na terra prometida. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Esse terceiro altar, na verdade, é uma reconstrução. Para onde que Abraão volta? Abraão volta onde tinha construído o primeiro altar. Ele volta para Betel. Por que Abraão volta para o primeiro? Porque ele tinha saído de Betel, ele foi para Siquém, construiu o segundo altar, estava indo super bem. Mas aí veio uma crise, aí veio uma dificuldade, veio a fome. O que Abraão fez? Ao invés de permanecer e confiar no Deus que tinha chamado ele, ao invés de pedir a direção de Deus, ao invés de confiar que o Deus que tinha chamado iria suprir e guardar naquela terra que tinha dado, Abraão faz o que a maioria de nós fazemos: tenta resolver as coisas do seu jeito. Não, vou dar um jeito nisso aqui, deixa comigo. Para onde nós vamos? Abraão esquece de invocar, esquece de pedir. Abraão desce para o Egito, ele sai da rota. A crise, a dúvida, o medo faz Abraão perder a direção, e ele desce para o Egito. Lá no Egito, ele entrega a mulher dele para o faraó, ele mente que a mulher dele era irmã dele. Lá no Egito, Abraão perde a dignidade dele. E aí, pastor? E aí que é o Deus soberano. Deus interfere, tira Abraão de lá. E aí, pastor? Para onde que Abraão vai? Para onde ele tinha começado. Ele volta para o primeiro altar. Ele volta para Betel. Porque quando você é reprovado na prova, você volta para o começo. É que nem quando a gente repete de ano. Hoje ninguém repete mais, né? Mas antigamente, quando você repetia de ano, o que acontece? O que acontecia? Você tinha que voltar, fazer tudo de novo. Irmãos, o mundo espiritual, a nossa caminhada, ela não é diferente. Quando você perde a rota, quando você cai, você tem que começar de novo. Alguns aqui, eu conheço a história. E alguns aqui tiveram que recomeçar uma família. Ô, irmãos, é tão difícil. Às vezes o camarada estava construindo uma família 10, 20, às vezes 30 anos de casado. Acontece uma crise, acontece uma separação. O que o cara tem que fazer? Ele tem que começar tudo de novo. E muitos não conseguem recomeçar. Existem pessoas que nunca mais conseguem equilibrar suas vidas. Quando um pastor cai, quando um líder cai, ele tem que começar tudo de novo.
E é muito difícil para nós termos essa humildade. Irmãos, eu estou falando isso para vocês, porque Deus não exige perfeição de nós. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não foi perfeito. O que Deus exige de nós não é perfeição, o que Deus exige de nós é arrependimento, quebrantamento, um coração quebrantado, arrependido. Deus não resiste. A palavra mais forte de Davi, quando o profeta Natan cruza o caminho de Davi, sabe o que Davi diz? Davi disse assim: eu pequei. Ele não diz, foi Betseba que estava pelada. Não, fui eu. O grande problema do homem e da mulher é esse sentimento, esse arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? Arrependimento é Abraão voltar ali em Betel e dizer: o altar foi quebrado, eu tenho que começar de novo, eu preciso reconstruir esse altar. Eu errei, eu fui onde Deus não me mandou ir, eu fiz o que Deus não mandou fazer. Então eu vou invocar o nome do Senhor de novo. Eu preciso reconstruir. Sabe, meus filhos, existem pessoas que não querem voltar, que não querem reconstruir, que não querem se humilhar. É a nossa síndrome, é a síndrome luciferiana, adâmica. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque eles pecaram, exatamente. Mas não foi por causa disso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque eles nunca se arrependeram. Me mostra na Bíblia. Deus chega para Adão e diz: onde é que você está, Adão? Eu estou escondido aqui. Adão, você comeu do fruto que eu disse para não comer? Foi a mulher que o Senhor me deu. Veja bem, a culpa é de Deus. Se o Senhor não tivesse me dado essa cobra venenosa aqui, irmãos, é desde Adão. Adão não bate no peito dizendo: eu pequei mesmo, Deus, eu comi daquilo que o Senhor me disse para não comer. Não, a culpa é tua, o Senhor que me deu uma mulher. Aí chega para Eva: ô Eva, o que aconteceu, Eva? Foi a serpente que o Senhor fez. Caim, onde está teu irmão Caim? Onde está Abel? Eu lá sou o guarda do meu irmão. Por que Caim foi expulso da presença de Deus? Você não vai ver Caim dizendo: eu matei, eu pequei. Agora Davi não. Quando o profeta chega e diz Davi diz: foi eu que pequei. A culpa não é da Betseba. Olha aqui para mim. Ninguém é responsável pelas suas decisões, é você. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu marido. Você faz as escolhas da sua vida. A única pessoa responsável pelas suas decisões é você. É você. E eu queria olhar para vocês e dizer que a gente não pisa na bola, que a gente não vai cair, que a gente não vai errar o caminho. Mas é mentira, a gente cai. É por isso que Jesus morreu naquela cruz. Se eu e você conseguíssemos, Jesus não precisava ter vindo. Ele morreu na cruz, Ele perdoa, Ele alinha, Ele restaura. Mas eu e você precisamos nos arrepender e fazer o que, pastor? Reconstruir. É voltar lá em Betel e dizer: eu quebrei, eu não devia ter ido, então eu preciso recomeçar, eu preciso começar de novo. Eu falo para você com muito amor. Existem áreas da sua vida que você precisa recomeçar. Existem altares que quebraram e você precisa voltar lá.
precisa voltar lá. Esses dias uma mulher me disse assim: pastor, eu fiz o 30 semanas e eu preciso ver meu pai. Faz 40 anos que eu não converso com ele. Ele foi embora, eu tinha 10 anos e nunca mais eu falei com ele. Ele nunca viu meus filhos. E meu pai está morrendo. Eu fiz o 30 semanas. Pastor, ora comigo. Eu preciso ver meu pai antes que ele morra. Agora sabe qual é a minha pergunta, irmãos? Por que a gente espera 40 anos? Por que nós somos assim? Por que o nosso coração é tão duro? Por que a gente tem dificuldade de dizer: me perdoa, me ajuda? Por que a gente demora tanto para voltar atrás e dizer... Irmãos, Abraão pisou na bola com força. Ele deu a mulher dele para outro homem, irmãos. Isso não é brincadeira. O nosso pai da fé não foi perfeito, mas o nosso pai da fé, ele construiu altares para Deus. E hoje eu olho para você e pergunto: será que você não precisa voltar em Betel e reconstruir altares que no decorrer da tua caminhada eles foram quebrando ou foram deixados para trás? Eu termino hoje. Não, eu vou deixar para... Não, eu vou terminar com isso. Posso falar mais um só? Posso? Tem três que quer. Posso falar mais um? Tá bom. Vou falar o quarto então, depois a gente termina. O quarto altar, ele é construído em Hebrom. Vamos ler Gênesis 13. Vamos ler o versículo 14 primeiro, tá? Para vocês entenderem o contexto aqui. Abraão está continuando aqui. É o quarto altar. Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Olha só. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Segura aí. Quando que Deus falou com Abraão? Depois que Ló separou-se dele. Jóia. Agora o versículo 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Esse altar de Hebrom, eu chamo ele de o altar da santificação e da paz. Santificação e paz. Eu e você sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. Mas o Ló, ele não amava Abraão, não entendia a bênção na vida de Abraão, não amava, não honrava. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque quando Abraão olha para ele e diz: olha, está tendo briga, não pode ter briga entre nossos pastores. Ló era órfão, o pai de Ló tinha morrido, irmão de Abraão. O pai de Ló tinha morrido. Abraão pega Ló, tudo que Ló tinha, ele devia a Abraão. Agora Ló estava rico, tinha milhares de ovelhas, de camelos, de servos. E ao invés de Ló olhar para Abraão e dizer: tio, o senhor é um pai para mim, eu devo tudo ao senhor. Não, ele escolhe o melhor lugar, as colinas do Jordão, próximo a Sodoma e Gomorra. E o que fica para Abraão? O deserto, fica nada. Ló não deseja o bem do tio. O coração de Ló é ruim, tanto que Ló morre bêbado dentro de uma caverna e engravidou as 2 filhas dele. Então dá para você ter uma noção das coisas. Esse cara, o nome Ló significa véu.
Diga comigo, véu. Olha como que as coisas são na Bíblia. Quando Abraão percebe que o cara que ele ama, o cara que ele trata que nem um filho, agora essa pessoa que ele ama, o filho que ele não teve, o cara que ele fez tudo por ele, agora está havendo um choque. E essa pessoa que ele ama está sendo um problema, está atrapalhando ele, impedindo ele de viver o projeto de Deus. Mais uma vez eu digo, parece simples, mas não é. Você chegar para uma pessoa que você ama e dizer assim: olha, não dá para continuar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não dá para a gente caminhar junto. O teu propósito de vida, o teu coração, não é um coração comigo. Não dá mais. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não estou falando para você largar de mulher, nem mulher de homem. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que existem coisas que nós amamos e que por causa da santificação, por causa do propósito de Deus, a gente precisa deixar no meio do caminho. Meus filhos, a palavra santo, a gente vem do catolicismo romano, e para nós santo é o cara que faz tudo certo, é o santo, a santa. Não é isso. Não é o santo milagreiro, não é isso. A palavra santo no grego é kadosh. Kadosh significa separado. Quando Deus disse: o meu povo vai ser um povo santo, é um povo separado. A igreja é santa, por quê? Porque a igreja é separada. Quando você santifica algo, você está separando aquilo, entendeu? Então, ser santo não significa ser perfeito. Ser santo não significa que você nunca vai errar, não é isso. Ser santo é a decisão de se separar para Deus. Quando eu falo que esse altar de Abraão é um altar de santificação, é que Abraão amava Ló. Abraão nunca pensou em viver aquilo, mas ele entende que ele precisa se separar, ele não dá mais para caminhar junto. Meus filhos, existem coisas na vida da gente que não é pecado, mas é um tropeço, é um embaraço. Não é pecado você ter um amigo, mas tem amigo que atrapalha você a viver o que Deus tem para a sua vida. Existem pessoas que não é pecado você levar na tua casa, mas existem pessoas que vão fazer mal, que vão ser tóxicas dentro da tua casa, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido. Mas eu quero ir além com você hoje. Ló, ele era um véu. Ele não deixava Abraão ver com exatidão a terra, o que Deus tinha para ele. Quando Abraão se separou de Ló, Deus apareceu para ele e disse, depois que se separou, Deus disse: olha para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste, essa terra eu vou te dar. E ele levanta um altar. Irmão, Deus traz uma paz no coração de Abraão. Deus abre a visão de Abraão. Existem alguns véus na nossa vida, alguns lós na nossa vida, que não deixa a gente ver com clareza o que Deus tem para nós. A minha pergunta é: será que tem alguma coisa que você precisa se apartar delas? Eu conheço um demônio, irmãos. Esse demônio eu acho que é o demônio mais perigoso que eu já enfrentei na minha vida. O nome desse demônio é que tem? Já ouviu falar? Diga comigo, que tem? Fala, que tem? Fala, que tem? É o nome do demônio. O que tem?
né? Quando alguém falar o que tem, você vai lembrar, ó, é o demônio que o pastor já te falou. Porque a maior desgraça da nossa vida é que tem algumas situações da nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, que a gente fala bem assim: o que tem? O que tem? O que tem? E quando você menos percebe, aquilo vai distanciando você de Deus. Aquilo vai criando véus e não deixa você ver, você não sente mais. O que tem? O que tem? O que tem? E o problema não é o que tem. O problema é, por que teu coração está buscando essas coisas? Por que você não consegue se separar desse Ló? Por que você não consegue abrir mão disso? Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa simples para vocês. Futebol para mim era uma religião. Minha esposa sabe, ela casou comigo. Irmãos, eu jogava bola, se deixasse eu jogava bola todo dia. O futebol para mim, olha, eu amava, irmãos, eu deixava de comer para jogar bola. Eu era doente com a de bola. Aí eu sou pastor, aí eu diminuí, jogava bola 2, 3 vezes por semana só. Mas eu era torcedor corintiano doente. Eu era daquele corintiano que chorava, irmãos. Verdade. Eu assisti o jogo, né? Sabe quando você assiste o jogo? Você assiste o jogo conversando com o jogador. Vai, filho de uma égua, vai. Era mais ou menos assim. Eu estou falando eu era pastor, irmãos. Mas eu estava lá. Agora, você imagina, futebol é quarta-feira e domingo. Agora, quando o Corinthians ganhava, eu ia até animado esse jogo. Eu ia pregar meio animado. Mas a hora que a gente se lascava, que perdia para o Palmeiras, como que eu ia... Nós somos pessoas que a nossa alma é contagiada com aquilo. E se você perguntar para mim assim: pastor, é pecado assistir futebol? Claro que não. E para mim era assim: o que tem, pastor, assistir futebol? O que tem? Agora, vocês vêm aqui hoje, tem pessoas nos assistindo, e às vezes a pessoa vem no culto, é o último culto. Às vezes a pessoa vem, ela está desesperada. E Deus me chamou para pregar o evangelho, para pregar uma mensagem. E o meu coração, irmãos, não pode ter véu. Eu preciso estar íntegro, eu preciso estar inteiro para Ele. E hoje já completaram 14 anos que eu não assisto uma partida de futebol. 14 anos, nem jogo do Brasil eu assisto. O senhor é radical, pastor? Eu não sou. Se precisar assistir, eu assisto. Se tiver, eu vou. Eu estou falando que para mim, como pastor aqui de vocês, domingo à noite eu tenho que pregar, quarta à noite eu tenho que pregar, eu tenho que estar aqui, eu tenho a minha alma, o meu coração. Irmãos, tem coisa que não combina para mim. Para você talvez não tenha problema nenhum, mas para mim que sou um pastor, tem coisa que não combina comigo. Não combina comigo. Eu estou falando para você de uma coisa tão simples, sabe por quê? Porque tem coisas às vezes que todo mundo faz, mas para você não é bom. Existem coisas que todo mundo pode fazer, mas aquilo para você atrapalha você com Deus, não faz bem para você, está fazendo mal. Tem pessoas, eu conheço jovens. Irmãos, essa semana, um cara que é meu vizinho de sítio, um cara estava desesperado precisando de um trabalho. Olha só, um rapaz novo, desesperado precisando de um trabalho, meu vizinho de sítio, chamou: cara, você está precisando de trabalhar? Eu estou precisando de um peão para trabalhar aqui no sítio, serviço legal, casa boa, carro, salário bom. O cara foi lá e contratou ele, registrou ele. Aí começou a perceber que uns animais doentes, um negócio meio mal cuidado. Falou:
pastor, eu falei, vou ver o que está acontecendo. Chegou 2 horas da tarde, a casa tudo fechado, cavalo debaixo de uma sombra. Aí ele chamou, ninguém saiu. Aí ele foi pela porta da cozinha, entrou. O cara estava na sala jogando videogame. 2 horas da tarde, o cara casado, tem filho para criar. Agora fala para mim, o que o patrão faz com um desgraçado desse? Manda embora na hora. E tem que mandar mesmo. Tem que mandar esse vagabundo embora. Porque você não paga um cara para ficar 2 horas da tarde jogando videogame. Tem que mandar embora. Agora, quem que sofre, irmãos? A esposa, filho pequeno. Pastor, é pecado jogar videogame? Não é pecado jogar videogame. Não é pecado ficar com o celular. Não é pecado. Agora tem muita gente sendo mandada embora porque de vez de trabalhar, está ficando no celular, está jogando, está fazendo. Então, parece que quando a gente fala de Ló, parece que é só assim, é bebida, é droga, é cigarro, é prostituição, é amante. Não é isso, irmãos. Existem muitas coisas que são lícitas, mas que não convém para você, que atrapalha você. E a minha pergunta hoje é: tem alguma coisa que você precisa se apartar delas hoje? Será que tem alguma amizade que não está fazendo bem para a tua família? A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos orar. Essa semana, quando eu estava estudando esses 7 altares, ainda vai faltar 3. Deus falou muito comigo, porque a gente vai vivendo, vai caminhando, e eu olho para trás e eu levantei muitos altares na minha vida. Muitos lugares que Deus me entregou, muitas profecias que Deus me fez, muitas visitações de Deus que eu tive. E eu sei que você está aqui hoje, você já levantou muitos altares na sua vida, na sua casa. Mas eu queria que você parasse e pensasse: você continua construindo altares? Qual foi o último altar que você construiu? Qual foi a última vez que você disse assim: Deus, eu quero tirar esse tempo e eu quero construir um altar para o meu amigo. Senhor, eu quero separar essa manhã só para invocar o teu nome. Senhor, eu quero hoje aqui no meu quarto, eu não vou ligar a televisão, não vou ligar nada. Hoje só eu e o Senhor aqui. Talvez você está dentro de um hotel, e já aconteceu tanto isso comigo, de eu estar num hotel, num lugar tão distante, e de eu falar: Senhor, eu quero ter um encontro de novo com o Senhor aqui. Talvez você, durante a sua vida, da sua caminhada, alguns altares se quebraram. Talvez você precisa voltar para Betel, porque você tem que recomeçar. Dê a sua mão a Ele. Esta é a hora, e já chegou. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem Ele assim, em espírito. Ah, irmão e irmã, eu sei que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo e também está falando com você. Deus está convocando a igreja nos 4 cantos da terra. É hora de levantarmos um altar. Cada casa um altar levantado, cada vida. Que o teu coração seja um altar. Não importa o tempo, o lugar. Não deixa nada te segurar, não deixa nada te impedir.
Senhor, nós queremos te pedir perdão, Deus, porque muitas vezes o Senhor nos chamou para voltar lá em Betel e recomeçar, e nós não voltamos, Senhor. Pai, nós somos filhos de Abraão pela fé, e Abraão foi chamado teu amigo. Senhor, eu quero ser teu amigo. Eu sou teu filho, Senhor, mas eu quero ser aquele filho que senta no teu colo, que ouve a tua voz. Você pode falar com Deus aí, mais do que frequentar uma igreja, mais do que vir num culto, mais do que carregar uma Bíblia. Levanta um altar. Nós estamos terminando 2022. Esse ano é o ano do sobrenatural. Se você invocar, o Senhor está dizendo: clama a mim, diz o Senhor, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O lugar que Abraão construiu um altar lá em Betel, dezenas de anos depois, o neto dele estava desesperado no meio do deserto, e lá naquele lugar, o Deus de Betel apareceu para Jacó e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, eu sou o Deus de Isaque. Porque quando você constrói um altar, Deus não esquece daquilo que você consagra. A sua descendência vai ser tocada pelos altares que você levantar. Senhor, nós queremos que os nossos filhos, que os jovens dessa cidade e dessa nação possam te encontrar nos altares que nós construímos, Senhor. Nós queremos ser preparadores de caminho, que hoje, aqui e agora, Senhor, existem coisas na minha vida que eu ainda preciso deixar para trás. Você consegue olhar para dentro do teu coração e perceber isso? Eu não estou pronto, e nem você. Tem coisas dentro do teu coração que você tem que deixar para trás. Abraão disse: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, porque tem coisas que você tem que se apartar delas. Minha filha, eu estou falando para você como um pai, eu estou falando para você com muito amor. Meu filho, eu falo para você como um pai. Tem coisas que não dá para você continuar fazendo. Isso afasta você da tua comunhão com Deus. Oh Senhor, meu Pai, nós fazemos a oração do salmista hoje. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, aquilo que às vezes eu não percebo, mas que é um véu, que está me atrapalhando, que é um embaraço. Me escuta, eu digo pelo Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que você vai ter que bloquear na tua rede social. Existem grupos que você faz parte que você vai ter que sair, porque está chegando imagens, está chegando mensagens. Isso faz mal para você. Fala com Deus, diga: Deus, tira de mim, me ajuda, me dá discernimento, me dá sabedoria. Pai, que haja uma mudança em nós. Nós queremos nos apartar de Ló e seguir para o propósito. E nós queremos ser construtores de altares, que nunca mais a nossa vida seja a mesma. Em nome de Jesus, amém.